Boa noite. Esse é o primeiro programa de entrevista do Zorro. Muito obrigado aqui à plateia do Zorro, mais uma vez aqui comigo. Agradeço muito a presença de vocês. Bem, gente, neste primeiro programa, um convidado muito especial que apareceu de surpresa aqui na porta do meu apartamento. Fazia 3 anos que a gente não se via. Ele, vice-presidente da ONG Essência do Nada, me ajudou a desenvolver um trabalho muito bacana em São Paulo, uma ONG voltada à reintegração social, principalmente de jovens oriundos da favela do Peri, a maior favela de São Paulo. Com vocês, o meu amigo querido, meu filho adotivo favelado. Isso não é motivo de vergonha. Não é porque uma pessoa mora na favela que ela não tenha caráter. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, conforme vocês vão ver na entrevista. Meu filho adotivo, Daniel, vem pra cá, Daniel. Por favor, senta, fica à vontade, Daniel, fica à vontade. Daniel, tanta coisa que a gente fez, tanta maluquice. Eu lembro a primeira vez que eu vi o Daniel. Eu vou contar para vocês rapidinho, porque o nosso tempo é curtíssimo. Como eu conheci o Daniel? Um dia, o Pedro me apresentou o Daniel. O Pedro é o meu filho que morreu atropelado. E o Pedro me apresentou o Daniel da seguinte forma. Pai, esse aqui é o Daniel, o filho que você sempre quis ter. Eu nunca vou ser que nem ele. Eu acho que vocês foram feitos um para o outro. Foi uma situação tão constrangedora, né? Eu nunca tinha visto o Daniel nunca tinha me visto. O Pedro deixou a gente tão sem graça naquela situação, né? Até hoje eu não entendi muito bem porque ele falou daquela forma. Porque o Pedro nunca teve ciúme de mim, né? Não entendi porque ele se comportou daquela forma. Mas eu queria saber de você, Daniel, a primeira pergunta, como você conheceu o Pedro? E tem que ser breve, porque o nosso tempo é curtíssimo. E fala alto. Bom, eu namorava uma garota. Mais alto. Eu namorava uma garota, aí essa garota era amigo do Pedro, e ela me apresentou o Pedro, e a gente se conheceu e virou melhores amigos. E uma história que tinha, Daniel, que estavam acusando o Pedro de estar dando em cima da sua namorada, e você foi tirar satisfação com ele, é mentira isso? Deve ser, eu prefiro acreditar que é Lá na escola? Vocês não estudaram na mesma escola? Não, eu e o Pedro nunca estudamos na mesma escola. Mas não foi na escola que rolou essa treta? Não. Eu e o Pedro, eu estudava em outra escola e o Pedro em outra, mas a minha ex-namorada estudava junto com ele. Então, resumindo, como que vocês se conheceram? Foi assim. Ela conhecia o Pedro, ela me apresentou o Pedro e eu conheci o Pedro. Foi assim que a gente virou amigos, entendeu? Bom, gente, segunda pergunta, né? Tanto assunto. Eu já adianto para vocês que essa entrevista não vai dar para fazer num vídeo só, senão vai ficar muito cansativo. Vai ter a segunda parte, com certeza, e talvez a terceira parte dessa entrevista. A segunda pergunta é clássica, né? O que você achou de trabalhar na ONG Essência do Nada? O que você achou de ser o vice-presidente da ONG Essência do Nada? Foi uma época de muita experiência para mim, uma fase de muita experiência. Aprendi muita coisa que hoje em dia está servindo muito para mim, entendeu? Ter aprendido aquelas coisas. Abrir a minha mente, como se fosse um adolescente, estava entrando no mundo, entendeu? E graças à ONG Essência do Nada, eu comecei isso. Eu, por exemplo, Daniel, que eu posso já dizer para você, na ONG, no auge daquela loucura toda, aqueles panfletos na porta dos cursinhos, aquela manifestação que a gente fez na frente do tribunal, né? Lembra? E todos os agentes de segurança tentando intimidar a gente, né? Mais de 500 panfletos distribuídos, sindicância que eu respondi, processos administrativos, né?
Você era muito tímido, Daniel. Jamais eu podia imaginar você aqui aparecendo de boa num programa de entrevista. Ainda falta crescer mais um pouquinho, por exemplo, eu estou gritando porque o som do celular é baixo, o microfone não é tão potente. Eu não sei se o pessoal está conseguindo te ouvir. Vou pedir para você se esforçar de falar mais alto e gritar, porque na hora que a pessoa vê o vídeo, o som fica normal. Mas eu estou contente que você está aqui. Eu contente que você tem coragem, cara. O Daniel não me avisou que ia vir para cá. O Daniel avisou a mãe dele um dia antes que ia vir para cá. E eu tenho certeza, da quantidade de gente que invejou o nosso trabalho, a quantidade de gente maldosa que tentou destruir a nossa união, se ele tivesse falado para alguém que ia vir para cá, ele não ia conseguir vir. Ia acontecer alguma coisa ruim e ele não conseguiu vir. Realmente a única maneira do Daniel vir para cá foi no elemento surpresa. E ele sacou isso sem ninguém precisar nem dar nenhum toque para ele. Mas vamos voltar aqui para o programa, para a programação, para o roteiro. Daniel, qual a gravação que a gente fez entre tantas, ali na Avenida Paulista, nos cursinhos, no Horto Florestal, no centro da cidade, ali na 25 de março, no Mercado Municipal? De todas as gravações, qual que você mais gostou? Foi de quando você foi vestido de Fernando Pessoa. Você foi o personagem Fernando Pessoa, lá... Acho que não lembro o nome da cidade, mas era um mercado, um puta mercado grande que vende um monte de coisa, a gente ficou gravando lá. Esse foi o que eu mais gostei, esse foi o mais legal. Então eu vou colocar para vocês um pouquinho da vinheta. Uma coisa muito louca, a vinheta tem 1 minuto. Daniel, não é verdade? 1 minuto. Foram 5 horas de gravação. Eu transformei 5 horas de vídeo em 1 minuto de vinheta. Vamos lá então. Lá vem Fernando Pessoa, um professor gente boa. Lá vem Fernando Pessoa, veio para ensinar. Ele é bem diferente, mas pode confiar. Com Fernando Pessoa você aprende e começa a pensar. Lá vem Fernando Pessoa, um professor gente boa. Lá vem Fernando Pessoa, veio para ensinar. Ele é bem diferente, mas pode confiar. Com Fernando Pessoa você aprende e começa a pensar. Voltando ao programa. Daniel, quarta pergunta. Uma pergunta muito importante, uma pergunta profética. Quero que você dê uma olhada aqui, nesse trecho dessa entrevista. Todos os vídeos que a gente fazia, todos os programas novos, eles tinham uma vinheta. E essa vinheta é interessante porque, para variar, eu sempre muito ocupado, o Daniel, meu braço direito, né? Eu dei o celular pro Daniel, tinha 2, eu dei um, falei, vai lá e filma a Sarita, tira umas fotos, traz um material para mim que eu faço edição. Então eu não tinha a menor ideia do que ele ia trazer. E ele trouxe a Sarita bebendo, como vocês podem ver, ó, a Sarita com a flor no cabelo. E para minha surpresa, ele trouxe a Sarita cantando. Olha a música da Sarita cantando aqui. Virou um ícone, né? Olha que bacana ela descendo a rua, com vaso de flor na mão, tudo ideia do Daniel. Ele fez isso sozinho, foi da cabeça dele que ele colheu essas imagens. Passo da estrada, só faço andar, tenho minha mão pra te acompanhar. Vim de longe léguas, cantando eu vim. Vou e faço trégua, sou mesmo assim. Por onde for, quero ser seu par. Que saudade da Sarita, que saudade. Mas o que eu quero mostrar nesse programa que foi a entrevista da Sarita. A Sarita me entrevistou o presidente, né, entre algumas personalidades da ONG. E a pergunta profética, né, o comentário profético, né? Ela me fez uma pergunta e eu fiz uma espécie de uma profecia. Dá uma olhada nisso aqui, Daniel.
Bom, independente da idade e da posição social, alguém que fosse fera em termos de informática, né, para ajudar na edição, né? O que eu precisava naquele momento? Foi a pergunta que ela me fez. 2 horas por dia, online, mas todos os dias, né? Que eu pudesse entrar em contato com essa pessoa, né? É o que eu falo pro Daniel, né? Vocês veem, o Daniel é um menino que eu gosto muito, mas ele ainda está fora da realidade. E o Daniel não apareceu. Mas ele vai entender esse vídeo que a gente está gravando hoje, ele vai entender daqui a uns 5, 6, 7, ou quando chegar o tempo dele. Ele vai entender o porquê disso aqui. Porque se ele não se desenvolver na informática, o tipo de trabalho que ele vai desenvolver é trabalho braçal. Ele vai varrer a rua, ele vai vender coisa na feira, ele vai ser balconista. Não que não seja trabalho digno, é trabalho digno, mas ele é jovem. Poxa, ele é jovem, tem muitas perspectivas de futuro. E outra coisa, é até um desaforo porque ele está comigo, fazer tanta coisa sofisticada no computador, né? Poxa, vai fazer o quê? Você tem que... Bom, Daniel, a questão é a seguinte. O que eu estava comentando com a Sarita, resumindo a pergunta, é que se você não desenvolvesse a sua parte intelectual, e o que eu estava precisando realmente era alguém que fizesse edição de vídeo, o tipo de serviço que ia sobrar para você era serviço braçal. Não que não fosse serviço digno, mas é o que sobrava para você fazer, sendo que você não sabia escrever bem, não sabia editar, não sabia trabalhar com computação. E de fato, essa gravação foi feita em 2017, estamos em 2020, e hoje o Daniel trabalha de pacoteiro no supermercado. Trabalho braçal. Então eu vou te perguntar de novo, passaram 3 anos. Meu papo com a Sarita, pela minha experiência de vida, eu fui monitor de menores infratores da FEBEM, trabalhei com jovens muito tempo. Daniel, quer aprender a fazer edição de vídeo? Ainda preciso de gente nesse sentido. O que eu gostaria de trabalhar como artista, de contracenar, improvisar com o público na praia. Eu não tenho muito saco de ficar fazendo edição de vídeo. Eu queria que alguém me filmasse, mandasse a imagem via WhatsApp para uma central, e quem está na central faz edição e publica. Eu não queria essa responsabilidade para mim. E aí, Daniel, quer aprender informática? Quero sim. Você consegue ver, hoje, que sem estudo, não estou falando uma escola ou uma faculdade, estou falando sem estudo, até assistir como editar um vídeo no YouTube é um estudo. Você consegue ver que sem estudo, você vai ser pacoteiro para sempre, não tem perspectiva de ascensão ali? Isso é verdade. É bom estudar, né? Você sempre tem que estudar. Até aquelas pessoas que já foram formadas, já são médicos, ainda continuam estudando. Então, sem estudo, você não cresce. Não é verdade? Perfeito na teoria. E na prática? Você já está estudando alguma coisa? Estudando? Ainda não comecei, só estou trabalhando. Bom. E quando eu começo a estudar, eu desanimo. Esse é o problema. Esse é meu único problema. Eu desanimo, velho. Entendo. Mas já começou. E desanima. Começou e desanima. Então, o problema é não desanimar. Não desanimar. Bom, como vocês viram, eu disse em 2017, há 3 anos atrás, que sem estudo o Daniel ia fazer trabalho braçal. Está fazendo. Mas que ele só ia ter a visão da importância do estudo daqui 6 anos. Hoje o Daniel tem 21, na época ele tinha 18. E, ou seja, só quando o Daniel realmente tiver uns 24 anos é que realmente ele vai se empenhar em superar esse desânimo. Se algo muito bom não acontecer antes, como por exemplo, morar aqui, ou fazer algo relacionado à 5ª e última pergunta desta primeira parte do programa de entrevista do Zorro. A 5ª e última pergunta, Daniel, é a seguinte. Daniel, quanta coisa a gente fez? Eu escrevi 8 livros no RH do tribunal, eu escrevi 8 livros em 4 meses, ilustrei os livros, depois as ilustrações viraram vídeos, depois os vídeos viraram uma ONG, a gente cresceu, o seu irmão, sua namorada, outras pessoas simpatizantes, até o Pedro mesmo chegou a participar muitas vezes. Quanta coisa a gente fez, panfleto na porta dos cursinhos,
divulgando o nosso trabalho, fantasiado, todo mundo uniformizado, aquele marco, né, do ápice, que nós desestruturamos toda a segurança do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Todos os seguranças foram para a rua tentar conter a nossa manifestação e não conseguiram. E a polícia foi bacana que não se meteu. Como você acha, pergunta para encerrar essa primeira parte, como seria montar a ONG, a Ciência do Nada, aqui em Canasvieiras, tendo em vista que é a segunda vez que você vem para cá e você já conheceu mais ou menos como são os jovens, e principalmente os jovens argentinos, uruguaios, paraguaios, como você acha, a sua visão? Como teria sido montar a ONG A Ciência do Nada aqui em Canasvieiras? Por favor, fala alto. Bom, se tivesse iniciado a ONG A Ciência do Nada aqui em Canasvieiras, Santa Catarina, né? Eu acho que não teria sido tão bem quanto foi em São Paulo, porque em São Paulo tem mais oportunidades. Querendo ou não, porque lá é maior, tem mais escolhas, tem mais pessoas, tem mais e mais pessoas. E muitas pessoas que moram lá. Aqui são muitas pessoas que vêm e vão embora. Então eu acho que aqui em Canasvieiras seria um pouco mais difícil, porque a maior população daqui são velhos. A maioria das pessoas aqui são velhos. Então, jovens seria um pouco mais difícil de encontrar. A não ser crianças que tem uma escola aqui perto, né? Talvez. Mas você sabe também que aqui é um bairro rico, né? Canasvieiras é um bairro rico. E nos bairros pobres tem mais gente do que aqui. Sim. E se montasse uma ONG aqui, uma hipótese, né? Com menores carentes dos bairros mais pobres, dos bairros periféricos? Primeiro teria que chamar muita atenção deles. Muita atenção. Aí para isso você teria que se adaptar ao local totalmente. E eu não estou muito adaptado ainda aqui em Florianópolis. Cheguei antes de ontem, não foi? Antes de ontem, não conheci muita coisa ainda, não tenho muito o que falar. Mas no meu ponto de vista, seria melhor em São Paulo, entendeu? Mas eu entendi. Seria melhor em São Paulo. Mas você sabe, Daniel, que eu vou dizer uma coisa que eu não tive totalmente a sua razão. Mas uma coisa aqui é igual em São Paulo. Em São Paulo, se eu falo que o Daniel mora na favela, as pessoas têm preconceito. Tem preconceito, com certeza. E trazer meninos e meninas aqui dos bairros periféricos, por exemplo, tem um salão vazio aqui nesse prédio. A primeira vez que eu vi aquele salão, eu imaginei uma escola. Era só mudar as cadeiras de posição e colocar uma lousa. Dava para dar aula ali. Alfabetização, tantos cursos, até mesmo para o pessoal da terceira idade. Né, dá para aproveitar aquele espaço que fica parado praticamente o ano todo. De vez em quando tem uma festa de aniversário, uma coisa. Né, dava para aproveitar muito bem aquilo. Mas o preconceito também existe aqui. Principalmente que o pessoal aqui costuma ter dinheiro, então a pessoa não é daqui, a pessoa é pobre, então é bandido. Isso não é verdade. Não é verdade? O Daniel é uma prova viva disso. Uma prova viva disso. E que o mundo não tem jeito e não dá para fazer não dá para fazer nada, também é uma mentira, porque eu também sou uma prova viva disso. Vamos continuar a entrevista num outro dia, Daniel? Pode Segunda ser. parte, pode ser? Sim. Vamos lá se despedir do pessoal então. Gente, ó, agradeço a atenção de vocês. Nosso patrocinador, vou fazer um agradecimento especial amanhã. Eu não sei se eu posso falar o nome dele, mas hoje ele depositou R$100 aqui na conta do Zorro de Canasvieiras. E é com esse dinheiro que a gente vai fazer um programa legal amanhã em Jurerê Internacional. Você não conhece Jurerê, né? Ainda não. Vai gostar. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Dá tchau pro povo aí. Tchau.